Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa A Vida Continua. Hoje nós vamos continuar com o capítulo 21, parte 2, mas antes vamos dar boas-vindas à Thelma. Tudo bem, Thelma? Tudo bem, Márcia? Olá, amigos. Estamos aqui mais uma vez, com muita alegria, para dar continuidade ao nosso estudo. E, Márcia, a gente vai aproveitar e fazer aquele retrospecto aí, né, do capítulo 21, na primeira parte, né, que a gente hoje vai entrar na segunda parte. E acho que todo mundo está lembrando, né, aquela emoção que nós vivemos aí no último estudo, né, que foi aquele momento onde o Fantini vai conversar com a Evelina sobre a descoberta dele na conversa lá com o Dedé, né, que ele escuta do próprio Desidério, que é pai da Evelina, né, e, logicamente, o sogro do Caio Serra. Então, ele une aí as coincidências, né, e entende, então, que ele está no meio de uma família ali, de uma trama bem dolorosa. E aí ele vai para Evelina, depauperado, com as suas forças bem sofridas ali, e pergunta para ela, né, qual era o nome dela todo, se o pai dela chamava Desidério dos Santos, e ela confessa. E ele fica com muita dor no seu peito, no seu coração, e ele faz aquele retrospecto ali da vida dele para ela, né? Logicamente, ele não sabia como ela ia reagir, mas ela entende, né? Porque ela já está numa outra situação, um espírito que já aprendeu, né? Já caminhou um pouco, então ela vai compreender e vai dar um apoio assim muito grande ao Fantini, né? E os dois ficaram esse período todo em conversa ali, traçando novos planos, né? Foram socorridos pelo irmão Ribas, se abasteceram de forças magnéticas lá no centro espírita, retornaram ao mundo espiritual e depois eles retornam aqui no ambiente, né, para agora visitar a casa da Evelina, né? E aí a gente vai presenciar também muitas emoções hoje nessa chegada dela ali naquele ambiente, né? Recordando, mas vai ser mais leve, né? Isso aí, vamos lá, né? Então a Márcia vai ler, né, Márcia? Isso, e olá, Ricardo, né, que está aí nos ajudando. Ricardo, vamos lá, então, continuar a parte 2 do capítulo 21, que é, né, agora até lembrei aqui, retorno ao passado, né? Então, decorridos 10 dias, né, eles estiveram aqui há 10 dias atrás, voltaram lá para aquela instituição onde eles são albergados, acolhidos, né, junto com o irmão Ribas, e decorridos 10 dias sobre o primeiro regresso a São Paulo, quando ambos já se admitiam plenamente refeitos, solicitaram audiência com Ribas, de modo a expor-lhe as ideias novas e comentar os acontecimentos havidos. Vocês lembram que nós terminamos o capítulo com a Evelina propondo, né, tendo a ideia de que o Túlio Mancini reencarnasse como filhos na residência de Caio e de Vera. E o Fantini estava querendo ver uma forma de aproximar o Amâncio, que hoje é o padrasto da Evelina, do Desidério. Mas isso agora é que nós vamos ver como pode fazer, né? Então, o mentor acolheu-os com candura de hábito, quer dizer, ele é sempre muito doce com eles, ouviu-lhes atenciosamente os projetos, entretanto, com surpresa para os dois visitantes, sintetizou as respostas que ambos preferiram fossem mais longas. O irmão Ribas, tipo assim, né? Olha, não vamos ficar nas reclamações, não vamos ficar nos remoendo dos passados, vamos aqui ser objetivos, o que podemos fazer daqui por diante, né? Tipo assim, não deu tempo para eles ficarem contando detalhes, ele já sabia de tudo. Então, assim, não vamos, né? Porque a gente ficar revivendo, né? Relembrando, causa mais dores, né? Então ele, olha, vamos lá cuidar disso aí, né? E na verdade o planejamento já estava em andamento, né? Eles estavam só captando, né? Como é que poderiam ser, fazendo aquelas conjecturas ali, mas já estavam
Com certeza. Já estava em andamento ali pela equipe, né, espiritual. É isso aí. Então, vamos lá. Então, agora é o irmão Ribas falando para eles. Meus caros, quando as súplicas de nosso Fantini chegaram até nós, não somente promovemos o socorro preciso, como também solicitamos anotações de todos os eventos familiares de que se vêem partícipes. Sabemos agora, em documentação adequada, tudo aquilo de que se informaram. Quanto aos nossos deveres de ordem moral, já nos entendemos aqui suficientemente em dilatadas entrevistas. Orientação possuímos. Como é fácil de entender, alcançamos a faixa de ação plena no trabalho espiritual que vocês, aliás, reclamaram por reiteradas vezes. Então, aqui ele está dizendo, olha, já vimos tudo, já analisamos tudo que vocês viveram, soubemos de todas as histórias, e tipo assim, vocês já aprenderam o que tinha que aprender no aspecto moral, então agora vamos agir, trabalhar, né? Então, será justo, aí aqui Ernesto pergunta, será justo continuar agindo em favor dos nossos? Indagou-se no sincero propósito de acertar, né? Aí o irmão Ribas fala, obrigação, meu amigo, isso é nossa obrigação, declarou Ribas. Os que conhecem precisam auxiliar os que ignoram, e não apenas auxiliar simplesmente, mas auxiliar com muito amor. Então, o que a gente vê, né, que a gente também tem esse ensinamento, né, Thelma, de que aqueles que vão sabendo um pouquinho mais, que já estão um pouquinho mais à frente, a nossa obrigação, Deus, todos esses, de ajudar quem tá ainda um pouquinho a passos um pouquinho mais lentos, né? Certamente. Temos que dar apoio, né, àqueles que ainda estão... Sempre tem alguém à nossa frente, sempre tem alguém à nossa retaguarda. Então, é nosso dever colaborar, ajudar, apoiar, né? E é isso que eles estão aprendendo a fazer. Então, nesse caso, é muito benéfico, né? Porque o Desidério e o Amâncio, todos eles ali é um núcleo de espíritos que precisam desse ajuste, né? Ainda não tiveram esse ajuste. Então, eles vão ter essa oportunidade de estar trabalhando junto com esses espíritos afins. Mas interessante que ele coloca, né, Thelma, que a gente tem o dever de ajudar, mas tem que ser com amor, né? A gente não pode fazer por obrigação, tem que ser com amor, né? Então ele deixa bem claro isso aqui. Mas essa tarefa aí só com amor mesmo que resolve, né? Pois é. Porque se não tiver amor, como é que vai haver o perdão? Como é que vai haver o entrelaçamento desses espíritos, né? E a compreensão, porque assim, a gente viu que Desidério, a Elisa, estão com ódio do Fantini. Então, se ele não tiver amor por ele, vai ser muito difícil, né? E é isso. Então, vamos lá. A Evelina pergunta, acaso ser-nos-á lícito mentalizar reencarnações para Mancini, meu pai, em futuro próximo? Aí o Ribas diz, como não, minha filha? Para isso, contudo, é indispensável estabelecer dados concretos, com planejamento exato. Sem dúvida, somos uma família só perante a divina providência e estamos todos interligados com o dever de assistência mútua. A evolução é a nossa lenta caminhada de retorno para Deus. Os que mais amam vão à frente, traçando caminho aos seus irmãos. Aqui, deixa eu terminar. Estimaríamos alguma indicação, algum conselho para começar, aventou Fantini, evidenciando a preocupação de quem não desejava ser importuno. Então, aqui ele fala bem claro, né, Thelma, que tem que ter planejamento, detalhes, tem que saber tudo, tem que ter muito certinho. E aí a gente lembra do capítulo 13, né, Missionários da Luz, com a reencarnação do Segismundo, como aquela engenharia toda, todo aquele trabalho para planejar a reencarnação. Então, do mesmo jeito vai ter que ser aqui, né, quando ele diz que temos que ter aqui, né, o trabalho detalhado para poder planejar isso, né? Por isso que eles vão elaborando aquelas fichas, vão fazendo todo, é como se a gente tivesse um arquivo, né?
como os nossos arquivos que nós vamos elaborando aqui, toda aquela anamnese, todas as necessidades do espírito, em todos os âmbitos, é uma trabalheira, né? Por isso que lá no nosso lar tem o departamento, né, das reencarnações, aonde ali existem aqueles engenheiros, né, que trabalham planejando, fazendo aqueles mapas, né, o mapa genético, o mapa espiritual, o mapa das encarnações passadas, então vão fazendo todo aquele planejamento ali grandioso, aí a gente vê quanto trabalho que dá para nós reencarnarmos, né? Exatamente. Tem vezes que a gente tem um pouco de acesso e noção de tudo isso e participa, e tem vezes que não. Tem vezes que eles decidem tudo por nós, por não termos condições de participar, e a gente reencarna. E a gente percebe aqui que não tem um pensamento, um ato de nossas vidas que não esteja registrado, para que a gente possa, eles possam ser estudados para ver o que é melhor para nós numa próxima encarnação, né? Porque toda reencarnação é para dar certo, né? Não existe reencarnação que não é para dar errado. Exatamente. Sempre é um plano de ação para dar certo, para nos impulsionar para a frente, para o alto. Então, exatamente, é um trabalho imenso desses companheiros, né? Por isso que a gente tem que ter muito amor à nossa existência, à nossa vida, né? Quando a gente, às vezes, acha que a vida não tem sentido, que a gente não sabe. Muitas pessoas falam, não sei para que eu existo, né? Então, nesse momento, a gente está está infringindo a lei divina, porque a vida é de Deus, e Deus nos dá essa oportunidade grandiosa para valer a pena, né? Tem um porquê da gente existir. Não, e mais ainda, a gente sabe que tem um planejamento para tudo na nossa vida, né? Então, a gente tem um plano a cumprir, né? Então, vamos lá. O orientador resumiu: estamos com esclarecimentos de 10 dias passados. Enviarei observador imparcial ainda hoje a São Paulo. Porque a gente vê que os dois estão envolvidos emocionalmente, eles não têm condições de, talvez, ter a noção exata do que está acontecendo em função deles estarem envolvidos. Então, ele vai mandar um observador imparcial ainda hoje a São Paulo, para conhecer as condições gerais dos irmãos implicados no assunto. Já se passaram 10 dias, né? Ao passo que vocês dois, amanhã mesmo, poderão visitar o sul paulista, buscando o necessário contato com os familiares que ainda não puderam rever. De volta, amanhã à noite, entraremos em estudos produtivos, de vez que disporemos de elementos esclarecedores, atuais e corretos. O entendimento foi encerrado. Então, a gente vê aqui que o irmão Ribas foi, assim, muito objetivo na conversa. No dia seguinte, em condução regular da cidade espiritual para o mundo físico, os dois amigos atingiram a cidade, em cujos arredores Amâncio edificara o ninho doméstico. Amâncio é aquele que ficou casado com a mãe da Evelina, a Brígida. Seguida por aquele que se lhe fizera irmão e benfeitor inseparável, Evelina transpôs os umbrais da antiga residência. E é interessante aqui a gente ver, né, Thelma, que eles vão em transporte regular, porque a gente também vê em vários livros muitos espíritos já volitando nesses espaços. A gente sabe que eles já cresceram, já evoluíram, mas a gente vê que tem os transportes, como nossos transportes aqui, né, para fazer, eles talvez ainda não tenham alcançado a condição de virem volitando, então eles vão vir nesse transporte regular, como qualquer outro. Da outro transporte, nós vimos que era uma caravana toda bem cuidada, com aqueles que estavam bem assistidos, que iam fazer as suas visitas aos seus lares, não só eles dois. Agora não, agora eles estão como se estivessem indo trabalhar, exatamente, estão indo trabalhar, né? E esse progresso no mundo espiritual é como eles também, agora eles conversam pelo pensamento, mas eles se descobriram assim, então tem etapas, né? Eles não estão há tanto tempo para estarem volitando, estarem fazendo essas viagens, vai demorar um pouquinho, a gente lembra do próprio André Luiz, né? Naquelas viagens ali no nosso lar, até os mensageiros, ele vai de Aerópolis.
Ele vai O de mentor aeróbios. deles ali, o instrutor, tinha condição de outro jeito, mas vai com eles porque eles ainda não têm condição. Mas ele explica, né? Exatamente. É uma subida gradualmente, o progresso é gradual, né? Uhum. Então, eu achei interessante essa questão do observador também, que, no caso aí, observar os fatos que estavam sucedendo, porque a gente vai ver mais para frente aí que a mãe vai ser internada, vai dar continuidade ali à história. Então, esse observador, a mãe que eu digo, a mulher do Fantini, né? Daqui a pouquinho ela vai ser internada e tal. Então, esses fatos, eles vão sendo anotados, né? Também por esses observadores. E nessa equipe, eles não descrevem, mas deveria ser uma equipe de relativo porte, né? Cada um com uma função, porque eles estão fazendo o planejamento aí já para a reencarnação de alguns, né? É isso. Então, vamos lá. E foi um doce voltar aos dias da meninice. A Evelina, então, vai visitar a casa dos pais dela, né? Parecia-lhe estar regressando sequiosa de afeto ao domicílio solarengo, como nos tempos da juventude, quando se lhe abriam as férias escolares. Vocês lembram que a Evelina estudou sempre em colégio interno, então nas férias é que ela voltava para casa. Além o pomar farto, aqui a porteira vestida de trepadeiras silvestres. Mais alguns passos, o pátio enorme, espraiando-se na direção dos largos terreiros de tratamento do café. Apoiando-se no braço do amigo, a moça caminhou até a porta de entrada, sob o império das reminiscências que lhe senhoreavam a alma. Atravessou-a com o enternecimento de quem penetra um local profundamente sagrado ao coração, que deve ser, né, quando a gente vai voltar para visitar o nosso lar, né? Nossa Senhora, que emoção isso deve ser. O mesmo ambiente revestido de paz, a sala de visitas, com o velho mobiliário que lhe falava tão alto a lembrança, o relógio de parede que a genitora se orgulhava de haver recebido dos avós, os tapetes em pele dos bracaiás são jaguatiricas, que Amâncio abatera nos seus áureos tempos de caçador, quando de várias incursões em Mato Grosso. O lustre de 5 lâmpadas que pendiam do teto e o piano em que tantas vezes acompanhara extasiada os ágeis dedos maternos nas interpretações de Chopin. Então, aqui a gente vê ela recordando, né, todo esse ambiente da casa dela, tudo que ela viveu ali, todas aquelas emoções, né? Você está falando da emoção, eu estou lembrando que tem um programa na televisão aos sábados, né, que eles montam um cenário de determinada família, né, ou então determinada pessoa, personagem aí famoso, né, e levam aquela pessoa lá naquele ambiente, trabalham direitinho, fazendo igual era, né, a infância. A gente que não viveu se emociona, imagina quem viveu ali, né? Então, eu acho que é uma emoção semelhante que a Evelina está sentindo, né? Voltar naquele ambiente, voltar a viver aquelas emoções, né? De Nós quando mesmo, ela era né, criança. Pois é, nós mesmo temos. Se a gente, hoje, a nossa vida está de quantas, não sei quantas casas nós já mudamos, mas se a gente for lembrar da nossa infância, como é que era a nossa casa e tudo, através da uma foto, emoção. né? Ver as fotos, né? Nossa, quanta emoção de ver, né? Imagina você, ela está ali do nosso tempo há 2 anos afastada de todos, né? Não só do ambiente, como das pessoas. Porque então, muita emoção. A emoção que foi vivenciada é muito interessante, né? Naquela fase ela volta, né? É muito bacana, né? Então ela está vivendo. E ela vai perceber as coisas no mesmo lugar, né? Então é muito, muito bacana, né? Vamos lá. Uma surpresa banhou-a de júbilo. Na parte superior do instrumento, ao lado de esquecidas composições musicais, quer dizer, do piano, né, jazia uma foto que a retratava na juventude. E junto a essa recordação de família, uma rosa desbotada lhe comunicava a ternura materna. A moça correu para a varanda lateral, em que Amâncio e a esposa costumavam descansar, após as refeições. E ali os encontrou em serena palestra, cada qual em sua poltrona. Então, dominada por indizível emoção, ajoelhou-se diante da genitora
em cujo rosto descobriam mais rugas emolduradas por mais amplas faixas de cabelos brancos. E, depondo a cabeça em seus joelhos, chorou convulsivamente, como fazia nas contrariedades e caprichos da infância. Ah, imagina que emoção ela vê a mãe, Thelma, não é? E aí a gente pode comparar assim, né? O lar do Fantine estava cercado pelo ódio, pelo ressentimento, pela mágoa, pela dor, né? O lar do Amâncio e da Brígida, embora tivesse tido toda aquela situação, mas eles construíram ali em cima de um carinho, né? A gente vai ver como é que ele trata ela. Então, é um lar onde tem amor. Então, a gente vê a nossa ambiência, como é que ela fica. Como muda, né? Como muda. Um lar de harmonia, um lar harmônico. Esse teor vibratório, né? Que a gente pode analisar um e o outro, né? Onde tem amor, sempre é mais leve, né? Mais doce. Nos dá essa emoção que ela estava vivendo ali. Então, vamos lá. Dona Brígida não lhe registrou a presença, né? Então, ela não viu, né? Assim, em espírito, ela não teve nenhuma sensação. Em sentido direto, olha só, ela não teve a visão da filha. Entretanto, parou o olhar cismarento no arvoredo próximo, sentindo de súbito intraduzíveis saudades da filha. Representaram-se-lhe lágrimas que não chegavam a cair. Que vontade de rever minha querida Evelina. E às vezes não tem isso, Thelma, a gente está assim, né? Daqui a pouco lembra de alguém, eu que já perdi minha mãe, meu pai, meu marido, então assim... Não perdeu, desculpe, né? Que não estão mais aqui. Pois é, a gente tem sempre o hábito, mas não estão mais aqui fisicamente, né? Não estão mais aqui fisicamente, aí às vezes vem aquela lembrança, a gente fala, nossa, será que estão aqui acariciando a gente, né? É isso que ela está, a Brígida está sentindo. Às vezes uma frase, né, que a pessoa falava, uma palavra, isso tudo demonstra que são as captações, né? Porque assim como nós sentimos saudade dos nossos entes queridos, eles também sentem saudade. Basta a gente ver aí a vontade que a Evelina e o Fantine tinham de retornar ao lar, né? Exatamente. Então, essa saudade é de ambos os lados. Então, o momento que a gente lembra, às vezes eles não estão no ambiente, mas lembrou. Então, como o pensamento que liga, né? É a força motora, né? Então, aí a gente vai perceber essa vontade, presença. Né? É isso. Vamos lá, vamos continuar. Força motriz, né? É isso aí. Então, a mãezinha dela fala, ai, que vontade de rever a minha querida Evelina. E esta, que lhe captava os pensamentos, respondia, mamãe, mãezinha, eu estou aqui. Escoado alguns minutos de silêncio, o dono da casa, que ainda se achava sob a curiosa observação de Ernesto, então assim, Evelina estava ali junto da mãezinha, e o Ernesto foi para junto do Amâncio, né? Então, ele estava ali, sob a curiosa observação de Ernesto, a examinar nele os estragos do tempo. Endereçou o expressivo olhar à companheira e indagou, por que parou a conversa, meu bem? Pensando em quê? Quer dizer, ela ficou pensativa e ele disse, de que você está pensando, né? Carregava-se-lhe a voz da gentileza característica do homem que não se permite deteriorar a devoção pela mulher depois do casamento, surpreendendo Fantine pela delicadeza com que se vazava. Olha, porque a gente já soube pelos outros capítulos que desse tempo, da morte deles, né, da desencarnação, 2 anos, mas que Desidério conta a história, elas se vão 20 anos. Então, aqui, Ernesto está percebendo que, apesar já dele estar quase ou praticamente 20 anos com Dona Brígida, ele ainda tem um carinho imenso, um amor imenso pela esposa ali, né? E sempre tratando ela com muita ternura. E a gente vê que todos nós temos qualidades, né? Porque ele teve toda aquela situação, né, que gerou esse crime, participação e tudo mais, mas ele tem uma índole muito boa, ele é amoroso, ele trata ela muito bem, esse lar cheio de amor, como a gente já observou. Então, há ali uma coisa boa, o lado
bom ali desses dois espíritos, né, que trazem virtudes no coração, né, a brandura, a pacificação, o carinho entre os dois, são conquistas. Então, todos nós temos as nossas conquistas. A gente pode conquistar, pode evoluir, pode crescer, em que pese vamos estar lá marcados por aquilo que nós fizemos. Mas a gente pode evoluir, né? Lógico. E ter outras formas, né? Então vamos continuar. E aí ela responde para ele, né? Não sei explicar, Mâncio, anotou Brígida, mas venho sentindo imensas saudades de nossa filha. 2 anos de ausência, quer dizer, tem 2 anos que eles desencarnaram, né? E mais concentrada. Por que haveria de partir assim tão cedo, né? Porque a gente sabe que a Evelina desencarnou aos 26 anos de idade, então ela está aqui questionando por que a minha filha foi embora tão cedo. E ele responde para ela, tolinha, o irremediável pede esquecimento, o passado não volta. Aí ela fala, mas eu creio, porém, que haverá outra vida, na qual se encontrarão os que muito se amaram neste mundo. E ele diz, os filósofos dizem isso, mas os homens práticos afirmam, e com razão, que nada se conhece dos finados, além da certidão de óbito. Então, a gente vê aqui que ele já é mais ligado às questões bem mais material, prático, né? Mais prático. Olha, morreu, acabou. Né? Ele diz assim, essa não tem certeza, né? E essa resposta é a resposta de muitos, né? Ninguém voltou para contar, então todo mundo fala isso, mas você já viu alguém voltar para contar? Então, aqueles que não querem acreditar na vida futura, isso é uma desculpa, né? Um paliativo que a pessoa utiliza para negar. E a gente viu aí que, quando chega no mundo espiritual, isso pesa, né? Isso pesa. Pesa no tempo, não é isso? No tempo que a gente vai levar para poder perceber que a gente já está em outra vida, que a vida continua, que nós não temos mais aquele corpo de carne. Isso pesa muito, né? No nosso tempo. São os valores, né? A gente viu isso no início do livro, né? Os valores, as crenças que nós temos a respeito. A própria Evelina, ela teve uma dificuldade devido a essas crenças, né? Porque ela tinha dúvida, né? Ela tinha aquele período que eles ficaram lá de, digamos, perturbação espiritual, né? Que é o período que a gente demora para conscientizar da nossa realidade. Ela teve essa mesma e a gente, entendimento aí. E a gente já viu que o Ernesto um pouquinho menos, porque ele, antes de desencarnar, ele começou a estudar. Já lia, apesar de não ser uma pessoa religiosa, não ser ligada à religião, mas começou a estudar, né? Enfim. Mas é isso. Então, a gente está vendo aí, a dona Brígida está nessa dúvida, e o Amâncio dizendo, que até que a gente saiba, a gente só tem a certidão de óbito deles, né? Então, vamos lá, Ricardo. Nesse momento, Ernesto tateou-lhe a cabeça com uma das mãos. Então, o Ernesto bota as mãos na cabeça de Amâncio, né? Como a pesquisar-lhe as elucubrações e manifestas. Identificou-lhe cravadas na memória as cenas vivas do assassínio de Desidério, mas profundamente bloqueadas nos escaninhos da mente, quer dizer, bem lá no subconsciente na consciência dele ele tinha o entendimento, mas ele bloqueia, bloqueou o acesso a tudo isso que ele viveu. Né? Porque como ele é descrente, dizem que a mentira, tanto você afirma que aquilo passa a ser verdade, né? Então, no entendimento dele, foi o Fantini o culpado e... mas ele até... mas ele sabia. No entanto, algo lhe dizia no íntimo que não lhe era lícito convocar o espírito do companheiro a qualquer estado negativo, absolutamente inútil, quando tudo lhe fazia crer que Amâncio se transformara num esteio de trabalho respeitável para as famílias numerosas. Então, aqui a gente está vendo que, assim, não era lícito ele fazer com que aflorasse
essas memórias ao Amâncio. Até porque eles se transformaram, né? Esse trabalho respeitável aí, ali o que dá a entender no livro é que era uma fazenda onde eles tinham empregados, né? E todos viviam ali felizes naquela harmonia ali, daquele ambiente, né? A gente vai ver depois que ele cuidava muito bem de todos os seus empregados, né? Pois é. Assistia na doença e tudo. Talvez a gente não veja isso hoje, mas ele era muito bom. Esse lado bom que ele tem. Ele tem muitas virtudes, embora seja um homem prático, um homem que não enxerga a vida espiritual, mas todos nós temos esses pendores, né? Está na nossa bagagem. Então, via-o ali não somente devotado e terno para com a mulher que lhe fora vítima, porquanto era fácil adivinhar-lhe igualmente a condição de administrador estimado e digno, ó, tá vendo? Ele era um administrador estimado, quer dizer, aqueles que eram os seus funcionários, seus trabalhadores, gostavam dele, através dos empregados tranquilos e felizes, que se lhe aglomeravam em derredor da casa. Olha que bênção isso. Então, além disso, pensava, por que haveria de acusá-lo se ele, Ernesto, apenas não exterminara Desidério por falta de pontaria? Quer dizer, quem é ele para acusar o Amâncio se ele também atirou? Ele teve intenção, né? Também, e praticou o ato, ele só não acertou o alvo. Só não acertou, pois é. Né? A intenção é tudo, né? Pois é. Perante Deus e a própria consciência, não seria tão criminoso quanto o amigo que tiver a infelicidade de atingir o alvo? Então, aqui eles estão vendo, né, que ele vai ser tão culpado. Então, não é justo que ele perturbe o companheiro se ele mesmo também é um devedor. Também é responsável, Também é um responsável. Isso aí. Vamos lá, Ricardo. Semelhantes reflexões escaldavam-lhe a cabeça, quando escutou Evelina que se queixava em pranto para o coração materno. Ó, mãezinha, sei agora que meu pai erra nas sombras da alma. Transformou-se num espírito empedernido no ódio. Que poderemos fazer nós duas para ajudá-lo? Até aí. Isso aí é interessante, porque ela está intuindo, né, pelo pensamento, a mãe, a pensar no pai de outra forma, como a dizer, né? O que nós podemos fazer para ajudá-lo, né? Quer dizer, a Brígida, ela não percebe a filha, mas elas estão se comunicando pelo pensamento. E ela está conseguindo captar as ideias da filha. A gente vai ver aí que ela começa a ter pensamentos que jamais passavam pela cabeça dela, isso. E o propósito da espiritualidade é esse mesmo, porque ela tem que se tornar maleável ao planejamento que está sendo feito. Exatamente. Né? E é assim que os espíritos nos ajudam, né? Por essas captações mentais, por essas correntes, que nós estamos todos mergulhados no mesmo fluido, assim quando estamos abertos, né? Porque pode ser que a gente se feche e a gente não consiga captar. No caso aqui, a Brígida está conseguindo captar as intenções da Evelina. Então, ela fala, até aí, a mente da Brígida, fundamente distanciada de qualquer preocupação com o primeiro esposo, nada pôde registrar em sentido direto, senão doloroso e vago impulso de retorno ao passado, sem permitir que a imagem de Desidério se lhe imiscuísse na lembrança, mas a filha insistiu. Auxilie, mãezinha, auxilie meu pai para que volte à vida terrestre. Quem sabe a senhora e meu pai Amâncio vivem quase sós nessa casa. Um menino, um filho do coração. Então, aqui, ela não captou as percepções sobre os pedidos do pai, mas captou o pedido de repente, ter um menininho, alguém ali, né, que ela possa ter como filho, apesar da idade, tem outras opções, né? E a Brígida capta isso, né? Muito interessante, né? A questão da influência dos espíritos na nossa vida, né? E é assim que a gente capta os pensamentos dos espíritos. A sugestão, né? E a captação quando nós estamos suscetíveis. Isso no ambiente, né? Ela está ali, ela não está percebendo, ela não está vendo, né? E a gente pode captar tanto para o bem quanto para o mal. Sim, né? Sim. Então, e às vezes a gente pensa, a gente tem uma boa ideia, de repente, poxa, como é que eu não pensei nisso, né?
de repente, uma coisa boa que o anjo da guarda está intuindo, né? Tá sugestionando. E coisas pequenas, às vezes você precisa estudar alguma coisa, de repente aparece um livro na sua frente. Nossa, nem tinha me lembrado desse livro que pode me ajudar, e aí né, nós estamos sendo intuídos, né? Então vamos lá. Porque quando a gente fala das influências dos espíritos, a gente pensa que é só no mal, a gente tem que pensar que é no bem também, né? Também, com certeza. E se Deus quiser, será sempre mais no bem, né? Desde que a gente se foque, né? Se consiga. Oh, meu Deus, faltou aqui a palavra. Vibrar no bem. Vibrar no bem. E a sintonia. Nesse trecho da súplica filial, a genitora deixou-se empolgar pela ideia de que estavam ela e o segundo esposo envelhecendo no corpo físico, sem qualquer descendente, e que uma criança perfilhada por ele seria talvez um apoio para o futuro. Ao contato das palavras de Evelina, cresceram-lhe os pensamentos nessa direção, e passou a refletir e refletir. Um menino, alguém que lhes povoasse a existência de esperanças novas, alguém que lhes continuasse a sustentação dos ideais de trabalho naquele diminuto recanto de solo. Movida pelo entusiasmo da filha, que lhe assimilava os pensamentos de adesão ao tema fundamental da mensagem, de alma para alma, Brígida sondou o companheiro. Então, aqui eu acho que, Ricardo, eu te peço até para a gente colocar o outro, que é o que a gente estava vendo. Evelina estava influenciando para um novo filho para eles, né? Aí ela fala para o marido, Amâncio, muitas vezes penso em nossa velhice solitária, com tantas possibilidades em mão. Não concordaria você em que tomássemos um garoto para ser o filho que não temos? Aí ele fala, mas que ideia! E na nossa idade? Aí ela fala, não somos tão velhos. Ora, Brígida, era o que faltava. Você não acha esquisito terminarmos a vida fazendo mamadeira para criança, né, nessa altura do campeonato? E se for ao contrário, Deus poderá conceder-nos dilatado tempo ainda na terra. E se deixássemos aqui um bravo rapaz que nos administrasse a fazenda, dando continuidade à nossa organização? O que ela está vendo ali? Eles vão daqui a pouco desencarnar, tem aquelas terras todas, aquele monte de família que vive... Não tem herdeiros. Não tem herdeiros nenhum. Então, ela está falando que talvez não é para ter um filho biológico, mas é adotar uma criança que possa ser criada e tocar ali, né? Então, e tudo isso pela influência da Evelina, né? E aí a gente vê como é que chegam as pessoas na nossa vida, né? Aquele netinho que vem por adoção, a gente pensa que foi porque a gente quis, né? Olha só a trama da vida, né? O planejamento da vida, né? Então, a adoção é uma coisa muito sublime, né? Que quando chega é o filho do coração, é o filho do mesmo jeito, né? Ela naturalmente é idosa, ela não tem mais idade para ter um filho biologicamente, mas Deus dá a ferramenta, né? Para que possa as coisas acontecerem para o nosso bem, para o nosso crescimento. E aí ela fala, vamos pedir que a gente tenha mais tempo aqui, para ter tempo de criar, a ponto de deixá-lo apto a administrar tudo isso. E é uma forma dele devolver as propriedades ali, né, que ele tá junto da Brígida, né, ao Desidério, porque não é isso? Isso aí depois a gente vai ver isso mais lá na frente. É uma forma dele estar ressarcindo os seus débitos também com o próprio Desidério. Né? E mais, né? Da Brígida também, né? Deles, da gente ver que mesmo que seja um filho que venha por meio que vier, um neto, ou que seja, mesmo que não seja biológico, nós estamos entrelaçados. Completamente. O passado não vem por acaso, não é? Então, vamos lá, eu acho que é o nosso último slide. Então, não tem o seu otimismo, falou o marido, né? Com a generosidade e carinho a lhe transbordarem da voz. Que ele também, pelo que a gente vê, ele é muito carinhoso e aceita tudo que ela quer, né? Mas sempre admirei os seus caprichos. Olha como ele também está sendo envolvido. Não me oponho aos seus desejos, mas exijo que seja um homenzinho que venha para cá ao nascer, sem que os pais nos incomodem e que chore pouco. Tudo isso desde que você nada reclame da trabalheira que vai dar, né? Aí ela fala, Amâncio, que alegria.
Então, ante o júbilo da esposa que se transfigurara feliz, o interlocutor sentiu misteriosa aventura acariciando-lhe as entranhas do ser. Levantara-se Evelina e avançara para ele, quer dizer, beijando-lhe os cabelos, né, agrisalhados, ao mesmo tempo em que lhe estendia a mão direita, né, sobre o tórax, qual se lhe afagasse o coração. Então, quer dizer, ela estava ali também colocando todo o seu amor no coração do amante. O cardíaco dele, né? Né? E assim, agradecida também por as ideias eles terem, porque podiam não ter sido felizes na hora deles colocarem. Nos propósitos, né? Poderiam ter que voltar outras vezes, mas não. Graças a Deus eles foram muito acessíveis, né? Não é? Porque não é fácil ter uma ideia dessa, já com uma idade um pouco mais avançada, você resolver ter um filho ali, né? Mas, como você falou, ele é acessível, né? E tudo que ela quer, ele acolhe bem, né? Então, um casal que tem uma certa maturidade emocional, né? E isso ajudou muito, né? E ver o carinho, porque a Evelina tem muito boas lembranças dele. Porque, embora o acontecido, ele foi um pai para ela, né? Um padrasto amoroso. Embora Desidério tenha dito que ele fez com que a mãe se livrasse logo, colocasse em colégio interno e tudo, mas, né? Mas também tinha amor por ela, né? Então, tinha amor, sim. Ela sempre falava nele com muito amor, inclusive quando ela ficou doente, lembra? Ele lia para ela. Isso. Ele sempre teve muito carinho com ela, com a Evelina, né? Pois é. Então, e aí nós vamos vendo esses desenrolar de vidas que estão no livro, mas que André Luiz nos diz que é caso verídico, com nomes trocados. Nossa. E que são nossas vidas. As nossas vidas. São as nossas vidas. Tudo que acontece, quantos exemplos nós temos aí desses casos que acontecem assim. É isso mesmo. Então, amigos, chegamos ao fim do nosso capítulo 21. Foi um prazer imenso de estar com a companhia de vocês. E nós queremos que Jesus nos abençoe, que possamos estar juntos no nosso próximo encontro. Que fiquem na paz de Jesus. Se Deus quiser, nós vamos para o capítulo 22, falta pouco para o livro terminar, e vamos aproveitar bastante essa história para nós estarmos entrando nessas emoções e vivendo com eles a emoção, porque a vida continua. Até mais, se Deus quiser.